Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao meu canal. A novidade que trago hoje é lançamentos da Netflix em novembro. Confira estreias de filmes e séries. Nova temporada de The Crown, novas produções como Wandinha e 1899, filme Enola Holmes 2 e retorno de Teletubbies. Veja os lançamentos da Netflix em novembro. Lançamentos da Netflix em outubro de 2022 foram divulgados pelo streaming na quarta-feira, 26. Os grandes retornos de séries aclamadas como The Crown, Manifest e Elite estão entre os títulos mais aguardados pelos assinantes. A estreia do seriado Wandinha, que contará a história da personagem de A Família Addams, é uma das novas produções e conta com direção de Tim Burton, Sweeney Todd, Alice no País das Maravilhas e Edward Mãos de Tesoura. Ainda no quesito séries, outra nova produção da Netflix é 1899, dos mesmos criadores da série de sucesso Dark. Já para os amantes de reality show, a plataforma de streaming disponibilizará a segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil. Entre os filmes destaca-se Enola Holmes 2, que tem como protagonista a estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown, além de nomes como Henry Cavill, The Witcher, que interpreta Sherlock Holmes, e Helena Bonham Carter, a Bellatrix Lestrange de Harry Potter, como Eudora Holmes. O longa é baseado na jornada da detetive e irmã mais nova de Sherlock Holmes, que assume um caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto precisa lidar com uma conspiração misteriosa. Na categoria infantil e familiar, crianças e adultos poderão desfrutar do retorno dos Teletubbies na Netflix. Confira a seguir todos os lançamentos da Netflix em novembro e suas respectivas datas de estreia. Lançamento de séries na Netflix: Young Royals, temporada 2, 1º de novembro de 2022, Gol contra 2 de novembro de 2022, Blockbuster 3 de novembro de 2022, The Fabulous 4 de novembro de 2022, Manifest, temporada 4, 4 de novembro de 2022, Os Corretores de Beverly Hills 4 de novembro de 2022, The Crown, temporada 5, 9 de novembro de 2022, Warrior Nun, temporada 2. 10 de novembro de 2022, Curta Essa com Zac Efron, temporada 2, Austrália 11 de novembro de 2022, Papel de Rainha, 19 de novembro de 2022, Fuga Premiada 15 de novembro de 2022, Riverdale, temporada 6 16 de novembro de 2022, Um de Nós Está Mentindo, temporada 2 16 de novembro, 2022,18999 17 de novembro de 2022, Diz que Amiga para Matar, temporada 3, 17 de novembro de 2022, Elite, temporada 6 18 de novembro de 2022, Samba de 18 de novembro de 2022, Le Monde de Demain, 18 de novembro de 2022, Departamento de Conspirações, Parte 2 18 de novembro de 2022,
Wandinha 23 de novembro de 2022, Sangue e Água. Temporada 3 25 de novembro de 2022, Snack vs Chefe 30 de novembro de 2022, Casamento às Cegas, Brasil. Temporada 2 30 de novembro de 2022, lançamentos de filmes na Netflix, Na Terra do Natal -11avos, 2022,12. Presentes de Natal 1º de novembro de 2022. Hackers no Controle 1º de novembro de 2022. Enola Holmes 2. 4 de novembro de 2022. O Cavaleiro do Rei 4 de novembro de 2022. A Família Noel 2 8 de novembro de 2022. Futebol em Apuros 9 de novembro de 2022. Bala Perdida 2 10 de novembro de 2022. Uma Quedinha de Natal 10 de novembro de 2022. O Dragão do Meu Pai 11 de novembro de 2022. Mônica. O My Darling 11 de novembro de 2022. Não Vá 11 de novembro de 2022. Coração de Cowboy 12 de novembro de 2022. O Milagre 16 de novembro de 2022. Natal com Você 17 de novembro de 2022. Terrados Sonhos 18 de novembro de 2022. Violence Action 18 de novembro de 2022. As Nadadoras 23 de novembro de 2022. Nosso Natal na Fazenda 23 de novembro de 2022. Ike. Tudo ou Nada 24 de novembro de 2022. O Diário de Noel 24 de novembro de 2022. Meu Nome é Vingança 30 de novembro de 2022. O Paciente Perdido 30 de novembro de 2022. Lançamentos de documentários na Netflix, Sally. Fisiculturismo e Assassinato 2 de novembro de 2022. Eu Sou Vanessa Guilhem 7 de novembro de 2022. Esquemas da FIFA 9 de novembro de 2022. O Estado do Alabama vs Brittany Smith 10 de novembro de 2022. A História do Cinema Negro no Zeu a 11 de novembro de 2022. Em Busca do Enfermeiro da Noite 11 de novembro de 2022. O Método de Stutz 14 de novembro de 2022. Racionais das Ruas de São Paulo pro Mundo 16 de novembro de 2022. Em Suas Mãos 16 de novembro de 202. Sexo, Sangue e Realeza 23 de novembro de 2022. Ghislaine Maxwell. Poder e Perversão 25 de novembro de 2022. Take Your P. Intergaláctico 1º de novembro de 2022. A Casa Mágica da Gabi. Temporada 6 1º de novembro de 2022. O Príncipe Dragão. Temporada 4 3 de novembro de 2022. Teletubbies 14 de novembro de 2022. Jurassic World. Acampamento Jurássico, Aventura Escondida 15 de novembro de 2022. Cuphead. A série. Temporada 3 18 de novembro de 2022. My Little Pony. Deixe Sua Marca. Capítulo 3 21 de novembro de 2022. Lançamentos de anime na Netflix.
Luquizan 4 de novembro de 2022. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Compartilhem com a família, amigos e tchau, fiquem com Deus.